Bom dia, gente. Que a graça e a paz. Pode sentar. Fique à vontade. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, gente? Se não tiver, vai ficar. Amém? Você tem uma Bíblia aí? Posso pedir para a senhora e o senhor abrir ela no livro de Atos, capítulo 4? Quem pregou semana passada? Quem? Não, mas quem pregou semana passada? Foi o senhor? Ah, legal. Atos 4, eu quero ler aqui no versículo 13. Quero repetir aqui o que foi falado semana passada. Verso 13. Se puder colocar ali na linguagem dos dias de hoje, NTLH, para eles acompanhar igual. Dá para mudar? Se der, Pai de amor, que o Senhor fale com a gente, nos ensina, nos instrua a sua boa, perfeita e agradável vontade. A você que acaba de conectar aí no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Juntos agora pelo menos 1h30 de um culto de louvor e adoração, aonde chega na sua casa a presença de Deus. Eu não posso deixar de pedir para você deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, você mostra para a rede social que o conteúdo é legal, combinado? E se você puder, compartilha com alguém. Nós vamos levando a palavra de Deus e chegando a lugares que antes talvez a gente não conseguisse chegar. Não dá para mudar? Não dá? Olha o que diz aqui, gente, livro de Atos, capítulo 4, verso 13. Eu vou ler aqui, pode ser que esteja um pouquinho diferente aí. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples de instrução. A Bíblia mostra aqui então que esses homens, eles eram simples. Repete essa palavra comigo. Homens o que, gente? Simples. O que é um homem simples? Olha só, a profissão deles, você sabe o que eles faziam antes de pregar a palavra? O que eles eram? Pescador, uma profissão simples. Hoje nós temos visto que aqui na nossa sociedade, a qual nós vivemos nos dias de hoje, também existe profissão com pessoas mais simples, ou não tem? Posso dar alguns exemplos aqui? Você pega normalmente a pessoa, não estou dizendo que são pessoas menos intelectuais, dizendo simples como se referiu à Bíblia. A gente conversa normalmente com pedreiro, com mestre de obra, você pega caminhoneiro, trabalhos mais braçais, normalmente são pessoas mais simples, porque quem sabe não tiveram a oportunidade de um estudo, lá no passado foi mais difícil. Normalmente quem trabalha na roça são pessoas mais o quê? Mais simples. Não estou dizendo que elas são melhores ou piores. Eu quero que você venha à sua memória pessoas simples. Quem sabe a gente se encaixa nessas pessoas simples. Só que a Bíblia fala aqui, quero ler de novo, versículo 13. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem. O que esses homens tinham, gente? Coragem. Fala para o seu irmão, diga assim, ó, tenha coragem. Não, cutuca ela aí, diga assim, ó, tenha coragem. Fala mais uma vez, diga assim, ó, tenha coragem. Então, gente, é a coragem que vai fazer a gente chegar onde a gente talvez aos nossos olhos era impossível. Diz mais, ele ficou admirado com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens o que, gente? Simples. Hoje, eu não vou pedir para que Deus resolva os nossos problemas. Eu vou pedir para que Ele nos dê coragem, para que a gente possa enfrentar e derrubar os nossos gigantes. Diga glória a Deus, porque seria muito fácil a gente chegar aqui e orar, Deus, resolve o meu problema, oh Deus, vai lá na frente, quebra, que o Satanás seja repreendido. Tudo bem, eu posso fazer isso, mas eu vou precisar tomar coragem de fazer a minha parte. Coloque a mão no seu peito e diga assim, ó, eu preciso ser corajoso, com mais vontade. Mostra que você está com coragem, diga assim, ó, eu preciso ser o quê? Corajoso. Essa coragem quem vai te dar agora é quem? É Deus. Pode observar que essa coragem não veio da faculdade. Essa coragem não veio de um curso ou do coach que eles tiveram uma palestra. Essa coragem veio da presença de Deus. Diga, hoje eu vou ser cheio da presença de quem? De Deus. E a gente vai sair daqui
corajoso, para quando vier o tamanho que for do problema, mas o gigante é grande. O que Davi olhou lá? O gigante falou assim: ô Davi, ô pequeno homem, o que você vem comigo aí com pedras, com paus? Você acha que eu sou um cachorro? O que Davi respondeu para ele? Ainda hoje, Deus vai me dar a vitória. Hoje Deus vai nos dar a vitória. Só que a gente precisa ter o quê? Eu não ouvi, igreja. Não, eu não ouvi. O que a gente precisa ter? Coragem para olhar para o tamanho do problema e falar assim: eu vou passar por ele, eu vou vencer. Não peça para Deus fazer que a montanha diminua, mas que Ele te dê força, que dê força para a gente chegar lá e dizer: Deus foi comigo. Amém? Se você quiser, fique de pé um instante, por favor. E a gente vai pedir para Deus agora, nessa manhã, coragem. O que a gente vai pedir, gente? Coragem. E Deus pode nos dar coragem? Pode ou não pode? Essa coragem veio de eles andarem com Jesus. Eles ficaram admirados, mas como que esses dois homens, pescadores, simples, homens simples, nem fala direito, mas são corajosos, são destemidos, dentro deles tem uma fé muito grande. Eles, de fato e de verdade, se moldaram a Jesus. Nós não podemos ser crentes que nos contaminamos com o mundo aí fora, porque tem muito crente, não estou dizendo que é o seu caso, mas muito crente que dentro da igreja ele é crente, mas fora da igreja ele não acredita, ele mesmo duvida. Você já ouviu aquele ditado do crente Raimundo? Já ouviu isso já? Minha mãe falava: Saulo, para de ser crente Raimundo. Mas por quê, mãe? Uma hora você está um pé na igreja, um pé aonde? Um pé no mundo. Não, a gente vai ser dos corajosos, que não vamos desanimar e não vamos nos contaminar com o mundo lá fora. Nós vamos nos moldar à presença de Deus e vamos passar por tudo. Amém? Se você pode, coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Pai, que nessa manhã a Tua presença ela possa vir sobre cada um de nós. Que nessa manhã a Tua presença possa vir sobre a vida dos meus irmãos que estão lá em casa, estão assistindo aí pelo YouTube, receberam esse vídeo compartilhado de alguém. Que nessa manhã, papai, possa acontecer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Vem, Senhor, vem para nos encorajar, vem para fazer, papai, que nós saiamos daqui hoje cheios da Tua presença, renovados pelo Teu poder. Oh Pai de amor, nós queremos ser moldados ao Senhor, não queremos ser contaminados por esse mundo sujo lá fora, não, queremos de fato e de verdade estar cheio da Tua presença. Se você pode, levante o seu rosto aos céus, levante as suas mãos também, que eu vou pedir para Jesus consagrar as suas mãos. Levante as mãos também. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Mais uma vez, levante o seu rosto, levante as suas mãos e diga assim: ó, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que vier, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Se você pode, levante as suas mãos aos céus.
Eu vou pedir para que Jeová agora consagre as suas mãos. E agora, em o nome de Jesus, quando você daqui a pouco estender as mãos lá para sua casa, quando a senhora colocar as mãos sobre o local da dor, da enfermidade, talvez o médico disse que você não tem mais saída, que é um glaucoma, que é uma catarata. Talvez o médico disse que é uma hérnia de disco. Talvez o médico disse: olha, essa diabetes aí não melhora mais. Talvez o médico disse que não tem mais saída. Aí eu te pergunto: o que é maior do que Deus? Qual é a palavra final? Qual é a voz que pode tudo? O nosso Deus é o Deus do impossível. Levante as mãos aos céus, Pai. Consagra as mãos desse meu irmão agora. A tua palavra diz, agora um ato de fé. A tua palavra diz que só a sombra de Paulo curava. Ele passava, a sombra dele ia curando. Coloca nas mãos desse meu irmão agora fogo para consumir essa AIDS, fogo para consumir esse caroço, fogo agora para consumir esse câncer, essa diabetes, esse problema, em o nome de Jesus. Com um ato de fé, só se você crer, diga: Senhor Jesus, coloca nas minhas mãos uma unção especial, e que hoje, com mais fé, diga: hoje, Satanás, cai por terra. Coloque as mãos aonde a senhora tem um problema de saúde. Coloque as mãos aí onde tem um caroço, aonde está o câncer de pele, o bico de papagaio. Coloque as mãos aí, o esporão, o olho de peixe. Coloque as mãos aonde dói. Talvez você fale: Saulo, eu não tenho problema de saúde, mas o meu filho tem. Ele está lá no hospital. Coloque as mãos representando ele. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu autoridade para pisar em serpente e escorpião. Eu queria ouvir a voz da igreja agora dando ordem. Diga: doença. Fale o nome do problema. Diga: eu não te aceito. Diga: no meu corpo você não pode. No meu corpo você não pode. Eu falo agora com a pressão alta. Eu falo agora com a pressão baixa. Eu falo agora com os problemas sanguíneos. Eu falo agora com os problemas que talvez essa pessoa vem tomando remédios e os remédios não resolvem mais. Eu falo com você agora: Satanás, bate em retirada agora. Nós não te aceitamos. O meu corpo não é seu. O meu corpo não é seu. Sai agora. Sai agora. Meu irmão, minha irmã, tenha coragem para se levantar contra Satanás. A palavra de Satanás é que ele veio para matar, roubar, destruir, mas nos nossos não, na nossa casa não, na nossa família não. Com toda a sua fé, estende as mãos em direção da sua casa, mais ou menos aonde a senhora mora, mais ou menos aonde o senhor mora. E pede para Jesus enviar um anjo lá, gente. Pede, abra sua boca e diga: Jesus, envia um anjo lá agora na minha casa. Fale o nome do seu filho, fale o nome do marido, fale o nome dos seus parentes. Fale o nome. Eu queria que você falasse nomes. Fale o nome, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha. Pode ir falando os nomes, porque Jesus vai visitar eles agora. Jesus vai visitar eles agora. Ah, Pai, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor vai fazer um milagre agora. Eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que os homens não podem, aquilo que as pessoas não podem. Ah, meu irmão, minha irmã, estende as mãos para lá e diga: Senhor, visite a minha casa, visite a minha família, visite agora o meu lar, visita os meus, visita os nossos agora. Oh, Pai de amor, faz a obra, Jesus, faz a obra, Jesus, faz a obra. Eu peço ao Senhor que
Que o milagre aconteça agora na nossa casa. Que o milagre aconteça agora na nossa família. Se você pode, com toda a sua fé, abençoe o seu filho. Diga: meu filho é uma benção. Fale isso, fale. Fala: minha filha é uma benção. Fala isso, declare. Fale: meu casamento é uma benção. Fala isso. Não tenha vergonha não. Fale, meu irmão. Fale isso. Fala: Jesus está visitando agora os meus. Jesus está visitando agora os meus. Ah, Pai de amor, eu creio que agora uma obra está sendo feita na nossa casa, na nossa família. Eu creio, Jesus, eu creio que o milagre está chegando lá na minha casa. Se a senhora crê, com toda a sua fé, agradeça a Deus agora. Fala: obrigado, Jesus. Fala: obrigado, papai, porque eu sei que o Senhor está fazendo uma obra. Ah, eu te agradeço. Eu te agradeço, papai. Eu te agradeço porque uma obra está sendo feita na minha casa. Te louvarei. Cante assim comigo: não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, somente a ti, Jesus. Se você pode, solte a voz mais uma vez, diga: te louvarei, eu te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Coloque as mãos pertinho do seu coração. Queria que a senhora fizesse um movimento que você não podia. Procure o caroço, aperte, abaixe, levante. Seja curado agora. Em o nome de Jesus, sejam curados agora. Se a senhora precisava fazer novos exames, você vai marcar novos exames. Você vai fazer um retorno ao médico. Liga lá, fala: queria fazer um retorno, eu quero fazer de novo. Queria fazer de novo, acho que algo deu errado. E vai ficar comprovado que Jesus está fazendo uma obra. Se você crê, diga: eu recebo o meu milagre nessa manhã, em o nome de Jesus. E perto quero estar. Declara assim, ó: junto aos seus pés, junto aos seus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim e tudo que há em mim. Diga assim para ele: eu quero te ofertar, papai. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se você pode, solte a voz e diga: te louvarei, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus.
somente a ti, Jesus. Mais uma vez, diga: te louvarei, eu te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Agora só a igreja, solte a voz e diga: te louvarei, te louvarei. Pode ser mais bonito, pode ser mais bonito. Diga: não importa, não importa a circunstância, adorarei, adorarei, somente, somente, somente a ti, Jesus, somente, somente a ti, Jesus. Só a igreja, te louvarei, não importa, não importa. E Jesus, coloque as mãos pertinho do coração. Pai, nós entregamos essa manhã nas suas mãos, com a certeza que o Senhor já ouviu e já responde a nossa oração. E quem crê, diga amém. Vamos dar uma linda salva de palmas a Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Amém. Não se esqueça, nós precisamos do que, gente? Coragem. Sente um pouquinho, por favor. Eu vou orar aqui pelos mantimentos, os alimentos que as pessoas trouxeram. Então, todos os domingos, vou fazer um negocinho aqui que desligou o teclado, saiu uma configuração. Então, todos os domingos de Santa Ceia, nós temos o hábito, então, de trazer um mantimento. É isso que o pastor Tiago falou para a gente? É isso, não é? Então, vamos orar. Esse mantimento vai fazer chegar a alguém, vai ajudar. E eu tenho certeza que a graça de Jesus vai alcançar a vida de alguém. Por favor, estenda as mãos para cá, Pai de amor, que esse ato de fé que nós estamos tendo seja para abençoar pessoas, que de fato e de verdade sejamos igreja. Igreja, sim, Pai, não só uma placa, não só uma instituição, não só uma religião, mas que a gente possa estar pronto a ajudar os próximos. Prospera, ajuda esse que contribuiu, que ajudou, e que faça, Senhor Jesus, suprir uma necessidade, nem que seja momentânea, mas é o que te peço, e quem crê diga amém. Gente, você que puder, separe aí um mantimento, e você pode trazer na casa do Senhor, para a gente ajudar ao próximo, amém? Quando chega alguém à igreja, é que aqui nós não temos o hábito de ficar aberto à igreja sempre. Mas quando chega alguém à igreja e fala assim: Saulo, eu estou precisando de um mantimento, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou precisando... Nós não podemos colocar de pronto mão na oferta, porque tem uma administração, tem regras a ser seguidas, e talvez o mantimento de pronto já possa ajudar alguém. Amém? Você tem uma Bíblia aí? Nós vamos continuar a leitura que nós estamos fazendo no livro de Atos. Eu não sei se a pastora Luana, quando veio, ela falou disso também. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, que nós estamos meditando nesse mês agora. Você tem aí a facilidade de abrir livro de Atos de novo. Só vai deixar um pouquinho mais para frente lá. O capítulo que continua sendo o 4. Agora nós vamos meditar ali a partir do versículo 23. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Atos 4, 23. Já vamos participar então da Santa Ceia. Legal, obrigado, hein? Atos 4,
23, quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Se na sua Bíblia tiver um pouquinho diferente, ali está igualzinho do que eu estou lendo agora. Aí fala assim, assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador dos céus, do que também, gente? Da terra, também do que? Do mar e de tudo que existe neles. Quem aqui já foi no mar? Já foi na praia? Você já foi na praia? Quando a gente vai na praia, nós ficamos diante das 3 maiores maravilhas de Deus, que é a terra, o céu e o que, gente? E o mar. Quem já voou avião? Quem já voou alguma vez? Já voaram já? Quando a senhora olha lá na janela, você vê que a terra, ela é o quê? Grande, ou não é grande? Você consegue identificar, a senhora conseguiu identificar uma casa lá de baixo, lá de cima? É praticamente impossível. Imagina, Deus é grande. Repete, diga assim, Deus é grande. Não, fala com mais vontade, diga assim, Deus, Ele é grande. Ele é tão grande que as coisas que Ele fez, também é o que, gente? É grande. O que Deus faz não é coisa pequena, Deus é grande. Então, eu vou ler de novo aqui, versículo 24. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos, dizendo: Senhor, Tu és o Criador dos céus, do que também, gente? Da terra, do mar e tudo que existe neles. Tu falastes por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. Quando nós vemos aqui, então Pedro e João, eles estão voltando para o povo e eles trazem a notícia. Qual que era a notícia? Que eles continuariam sendo perseguidos, que as lutas continuariam sendo grandes, e ao invés dessa igreja começar a chorar, a resmungar, a reclamar, a primeira coisa que eles fizeram foi adoraram a quem, gente? A Deus. Meu irmão, o poder da adoração muda toda e qualquer circunstância. Quando nós, de fato e de verdade, vivemos reclamando, faz um teste, já deve ter acontecido isso contigo. Se acorda e você tropeça, dá com o dedo na quina da cama. E se você começa a reclamar, a tendência daquele dia é se tornar o quê? Pior. Porque quando nós, de fato e de verdade, adoramos a Deus, puxa, chutei aqui, não tem problema, glória a quem? A Deus. Eu não vou focar nisso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando vem uma notícia ruim, porque eu vejo as pessoas até colocando em rede social, olha, Deus é bom, hein? Aí a pessoa, Deus é bom o tempo todo. Só quando acontecem coisas boas. Deus também é bom quando acontecem as coisas ruins. O povo aqui, gente, estava passando perseguição. Nós não estamos passando perseguição, nós não estamos escondidos, pregando a palavra escondida. Há relatos, o pastor Tiago estava falando para mim, há relatos na China, na Coreia do Norte, aonde eles pregam debaixo de casas, em porões, e quando é descoberto, sabe o que acontece com o pastor? Ele morre. E as pessoas que estavam na congregação também o quê? Morrem. Na China não pode ter Bíblia. E você pode dar um Google, o que eu estou te falando aqui está em rede social. Não se tem Bíblia. As pessoas não podem. Na China, a igreja o pastor vai pregar. Antes de ele pregar, ele pega o sermão dele um dia antes, manda para o governo, os governantes vão dar uma olhada, deixa eu ver se ele pode falar isso. Pode, isso aqui você pode falar. Tira isso eu não quero que você fala. Imagina pessoas que são perseguidas pelo amor de quem? De Cristo. Nós não somos perseguidos, somos livres. Diga assim, eu sou livre. Fala aí, eu sou o quê? Eu sou livre. Nós moramos no melhor lugar, gente. Aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, aqui não tem guerra. Ah, Saulo, mas lá no Rio tem guerra. Tem algumas dificuldades, mas nós somos
privilegiados. Diga assim: eu sou privilegiado. Fala aí. E nós temos que começar a viver essa sensação de dentro para fora. Não, Deus é bom. Ah, mas está acontecendo isso. Mas eu continuo louvando a quem? A Deus. Foi o que eles fizeram. Aqui a Bíblia é a receita. Olha o que fala aqui no versículo 27. O 27 ele fala assim, ó: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus e o teu dedicado servo que acolhestes para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo pelo teu poder e pela tua vontade. Já havias resolvido que isso iria acontecer. Agora, o Senhor olha para a ameaça deles e dá aos teus servos confiança. O que eles estão pedindo para Deus agora na oração? O que eles estão pedindo? Confiança. Gente, Jesus morre, ó, e isso tudo aqui está acontecendo depois da morte de Cristo. Então, recentemente, Jesus morreu aonde? Na cruz. Agora, Pôncio Pilatos e aqueles que mataram Jesus disseram: olha, quem continuar falando dele vai morrer igual a ele. Essa era a regra do país da época. E aqui na oração, a gente não vê eles orando: Senhor, que meu inimigo caia por terra, não, que ele suma, que ele morra. É isso que ele está orando? Não, ele só está orando para que Deus continue dando para eles o que, gente? Uma confiança, uma esperança. Eles sabiam que os dias seriam de lutas. Fala assim para o seu irmão, diga assim, ó: vai ter lutas. Fala aí. Fala por detrás também, diga assim, ó: vai ter o quê? Vai ter lutas. Eu fiz até uma observação aqui, ó. Eles pediram coragem e não pediram conforto. Eles não pediram: Senhor, manda uma nuvem para que eles não nos enxerguem e que a gente vive em paz. Não, eles pediram: Senhor, nos dá coragem para passar por essas dificuldades. Quem sabe hoje você está passando por uma dificuldade. Qual a oração então que a partir de hoje eu vou fazer? Senhor, me dê coragem, me dá confiança, me dá esperança que dias melhores o quê? Virão. Porque a esperança, tem até um ditado, né? A esperança é o quê, gente? É a última que morre. Aí ele fala aqui, ó: eles se reuniram, versículo 28, eles se reuniram para fazer tudo pelo teu poder e pela tua vontade. Já haviam resolvido que isso ia acontecer. Olha o 29, agora, Senhor, olha para a ameaça deles e dá-nos, os teus servos, confiança para anunciarem o que, gente? Corajosamente a sua palavra. Vamos ler de novo aqui, ó. Lê em voz alta comigo lá. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e dá aos teus servos o que, gente? Confiança para anunciarem o que, igreja? Corajosamente. Tem que ser o que, gente? Corajosamente. Diga assim, ó: eu preciso ser corajoso. Fala de novo, diga: eu preciso ser o que? Corajoso. Eu lembro quando eu estava lá em São Paulo, eu era bem criancinha, e o pastor estava pregando um culto, acho que era de quarta-feira, um culto fé, falando para as pessoas terem coragem. Eu lembro como se fosse ontem. A porta da cozinha da igreja assim aberta, saiu um rato da igreja. Você devia ver o desespero de todo mundo, o quê? Gritando. E o pastor pregando para ter o quê? Coragem. Gente, a coragem que eu falo é só para descontrair. Não é a coragem simplesmente para enfrentar um inseto ou outro. Ai, eu tenho medo da barata, não posso ver o rato. Não, a coragem que eu quero que você tenha é a maturidade para quando você olhar para o problema, você falar: não, Deus está no controle. Eu não vou me descabelar. Eu não vou rodar a baiana, como dizem, não. Eu vou continuar confiando em quem? Em Deus. Eu vou continuar depositando nele. A minha confiança, gente, desculpa, não está no presidente. Seja o presidente de direita, seja de esquerda. Você acha que vai mudar alguma coisa? Só vai trocar a figurinha. É que nem o álbum da Copa, só coloca a figurinha. São figurinhas repetidas. O Senhor não depende de governo. Nós dependemos de quem? Deus querendo, nossa vida muda hoje. Diga: eu recebo. A nossa confiança está em quem? Em Deus. Mas a notícia lá fora é má.
os recados são ruins, o governo está dizendo que vai piorar, que as taxas vão aumentar. Senhor, nos dê o quê? Coragem. Repete essa palavra, tem que ter o quê, gente? E a gente conclui aqui, versículo 30. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam o que, gente? Sejam feitos. Jesus está preparando o milagre. Diga, eu recebo. Qual é o milagre que a senhora está precisando? Talvez você fale, Saulo, o milagre que eu estou mais precisando agora seja na minha vida financeira. Ele não pode fazer um milagre? Pode ou não pode? Pode. Gente, o milagre, atente para isso. O milagre não é ganhar na Mega Sena. O milagre não é ganhar na rifa. Isso não é milagre. O milagre é uma porta de trabalho que se abrir. O milagre são negociações, você vender alguma coisa. Deus te dá uma estratégia para você ganhar o quê? Dinheiro. Porque as pessoas estão, não, eu vou esperar um milagre. Eu estou esperando um milagre. Que milagre? Não, vai aparecer um dinheiro na minha conta. Gente, Deus não faz mágica. Fala assim para o seu irmãozinho, diga assim, Deus não faz mágica. Fala para ele. Cutuca ele, fala assim, Deus não faz o quê? Não vai, estou esperando sentado, não, eu estou jogando na Mega Sena, vai que a telecena sai, vai, o homem nem está aí mais e tem gente que não ganhou, é sério. Aí ele fala aqui, estende a mão para curar, diga eu recebo. Vou ler de novo 30, você vai falando eu recebo, estende a mão para curar, diga eu recebo. Hoje está vindo cura na sua vida, na sua casa, seja espiritual, seja na sua cabeça, seja para os seus familiares, amém? Aí ele fala assim, a fim de que, por meio do poder do nome dedicado do servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Você tem, com todo o respeito do mundo, coloque as mãos sobre o ombro da pessoa do seu lado e diga assim, receba o seu milagre. Seu Paulo, coloca na mão coloca aqui, seu Paulo, põe a mão no ombro do meu irmão aqui, coloca a mão no ombro de alguém e fala assim, receba o seu milagre. Amém? Jesus pode fazer milagre? Vou perguntar, Jesus pode fazer milagre? Pode ou não? Ou será que ele envelheceu? Será que Jesus, ele está andando na cadeira de roda? Será que Jesus está na fila do SUS ou na fila do INSS para se aposentar? Jesus, ele é o mesmo que foi ontem, ele é o mesmo Deus quando? Hoje, e vai ser para quando? Para todo sempre. A gente conclui aqui, verso 31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar aonde estavam reunidos, o que aconteceu, gente? Tremeu. Lê em voz alta comigo lá, vamos lá, didática agora, Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar aonde estavam reunidos, o que aconteceu com o lugar? Tremeu. O que aconteceu com o lugar? Não ouvi. O que aconteceu com o lugar? Tremeu. Gente, o poder de uma oração, ele pode mover qualquer coisa. Moveu a terra. Pode mover uma cultura, pode mover um país, pode mover um governo, ou não pode? Quando eu e você colocamos a oração como como uma rotina diária na nossa vida, então a Bíblia diz que a terra o quê? Tremeu. Gente, nós precisamos ser igreja que ora, porque nós temos visto, e quando eu falo oração, eu sei que não é o seu caso, não é só oração de pedir, dobrar o joelho, Deus, estou precisando disso, daquilo outro. Quando você dobra o joelho, Deus até fala, já vem ela, vamos ver o que ela vai pedir agora. Mas é que você tenha um hábito de ter uma intimidade com quem? Com Deus. Eu lembro quando eu ia na escola, a professora falava, aula de português, coloca aí uma oração. O que é uma oração? Uma frase, uma conversa. Você fala, Deus ouve, e Deus também o que, gente? Fala, diga assim, Deus fala. Não ouve, fala assim, Deus fala. Talvez você fale assim, Saulo, como que Deus vai falar? Não sei se ele vai falar com sonho, não sei se alguém vai te revelar, não sei se vai ser com a palavra do pastor aqui na igreja, se uma criança vai falar alguma coisa para você, mas Deus fala com a gente. Diga glória a Deus.
Só que eu preciso ter essa intimidade, porque as pessoas, o tempo está passando, gente, e hoje em dia, observe a juventude, tudo hoje na vida é base do quê? De um celular. Não tem um lugar que eu vá, não tem um lugar aonde você vá, que a pessoa não está onde? No celular. Às vezes estou vendo ali alguma coisa importante, mas a maioria das vezes é passando o quê? Tempo. Passando o tempo. E hoje não tem mais oração. Você chega em casa cansado, aí olha a oração do cansado. Eu trabalhei muito hoje, eu estou falando de mim agora, tá bom? Estou falando do Saulo. Eu chego em casa cansado, tomo um banho, aí eu deito, aí eu lembro, puxa, eu acho que eu não orei. Aí debaixo da coberta, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, amém. Durmo. Nós estamos perdendo tempo de intimidade com quem? Eu estou falando de mim. Creio que você não é assim não, você é uma pessoa de muita fé, mas a oração é algo que tem que estar dentro de onde? De nós. Quando você conversa com uma pessoa, você pergunta, e aí, como que está? Saulo, minha vida está meio bagunçada, não está dando alguma coisa certa, os problemas estão grandes. Eu já sei que essa pessoa não é uma pessoa do quê? De oração. Gente, porque quando a gente é de oração, nada nos abala. Fala para o seu irmão, diga assim, nada me abala. Fala para o seu irmão, diga assim, nada vai te abalar. E a gente encerra, eu fiz até uma observação aqui, ele fala aqui no versículo 31, e todos eles orando, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios, eu estou lendo uma outra versão agora, cheio do Espírito Santo. O lugar tremeu. O Espírito Santo encheu a igreja, diga glória a Deus, e diz mais aqui, eu fiz mais uma observação, o Espírito Santo encheu a igreja, e eles continuaram anunciando a palavra com coragem. Essa é a palavra de hoje. Qual que é a palavra de hoje? Se você sair daqui hoje e falar assim, o que o Saulo falou lá na igreja, semana que vem o pastor Tiago, e o que o pastor Saulo pregou, o que o Saulo falou semana passada? Olha, Tiago, eu não lembro aqui o versículo, o capítulo, mas ele disse que eu tenho que ter o quê? Coragem. O que a senhora precisa ter? Coragem. Coragem de enfrentar os seus problemas. Você já viu um policial com medo? Você já viu já? É difícil. Quando o policial, gente, é uma profissão que a gente deveria tirar o quê? O cara dá a vida dele por um salário, Eu lembro quando lá em São Paulo eu participei de um concurso da Polícia Militar e eu passei nesse concurso da Polícia Militar. Aí meu tio é policial civil, né? Trabalha numa delegacia. Eu falei, rapaz, se eu fosse eu não ia numa dessa não. Eu tinha 19 anos. O salário mínimo no Brasil era uns 700 e pouquinho. O policial ganhava 1.100. Você vai ganhar R$1.100 para dar a sua vida pela vida de alguém. Você vai tomar um tiro por causa dos outros. Aí eu fiquei pensando, acho que é verdade. Eu não estava com tanta coragem assim. Normalmente, quando você vê alguém de autoridade, um policial, um guarda municipal, um segurança, normalmente são pessoas do quê? De coragem. Você já viu no Rio de Janeiro como funciona? Quem assiste televisão? Você já viu no Rio de Janeiro? O policial está dando um tiro daqui, o bandido está dando um tiro de lá, ele não corre. Esse cara é maluco, não é possível, não tem família, ele está lá atirando lá até pegar o bandido. Eles têm o que dentro deles? Coragem. Eu preciso ser corajoso, para quando o Satanás olhar para a gente, é ele que tem que ter medo, amém, gente? É Satanás que tem que ter medo de quem? De nós. É nós que vamos bater o pé, e Satanás vai sair o quê, gente? Correndo. Você já viu vira-lata na rua? Aqui no Cruzeiro tem vira-lata? Tem um vira-latinha de vez em quando, aparece? Aí você começa a andar, ele vem te seguindo, sai daqui. Aí você vai andando, ele vai te seguindo, sai. Quando você fala com mais autoridade, sai daqui. O que ele faz, gente? Ele sai correndo. Ou você só faz assim, você não vai sair não? Aí você só dá uma baixada. O que o cachorro faz? Coloca o rabo entre as patas e perna para quem te quer. Porque quando nós temos coragem, Satanás foge. Diga glória a Deus. Você é filho de um Deus grande. Diga, eu sou filho de um Deus grande. Ele te ama muito, gente. Mas o segredo que eles estavam pedindo para Deus, Senhor, nos dê coragem, nos ajuda, que a gente continue firme. Olha a oração deles. A oração não era para que o problema acabasse. Senhor, acaba com o meu problema, para mim ficar lá na rede, sombra, água fresca, água de coco. Não, eles só queriam o quê? Coragem, para enfrentar o que tivesse que enfrentar. E eles iam testemunhar
que Deus fez um milagre. Diga glória a Deus. A gente encerra aqui versículo 31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos, o que aconteceu com o lugar, gente? Ele tremeu. Hoje, Satanás, ele vai bater em retirada da nossa casa, da nossa família, das nossas economias, amém? Olha, ele diz mais assim, ó, então, todos ficaram cheios do que, gente? Do Espírito Santo, e começaram a anunciar, o que, gente? Corajosamente, a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo não é só para falar em línguas, há quem fale. O Espírito Santo não é só para rodopiar, há quem rodopie. O Espírito Santo não é só para cair no chão, há quem caia. O Espírito Santo é para que a gente tenha o quê? Coragem. Para que eu e você sejamos moldados à palavra de quem? De Deus. A Bíblia diz, pode fechar aí que a gente vai encerrar. A Bíblia diz que quando as autoridades olharam para quem mesmo? Para João, né? É isso que eu estava falando? João e Pedro, quando as autoridades olharam para eles, mesmo eles sendo homens o quê? Simples. O que eles eram, igreja? Simples. Simples no vestir, simples no quê? No falar, mas quando olhavam para eles, viam dentro deles homens do quê? De coragem, homem de fé. Você não via homens chorando no canto da parede, é que deu a crise, que o problema está grande, e aí vai trabalhar? Não, vou ficar esperando o governo, vou ter um auxílio, vou ter uma bolsa. Não, o povo que não tem coragem vai padecendo. Quando mais medo eu tenho, mais longe eu vou ficando de quem? De Jesus. O que Jesus espera de nós? Que a gente tenha o quê? Coragem. Ser forte e o que, gente? Corajoso. Qual que é a palavra de hoje? Eu tenho que ter o quê? Coragem. A Santa Ceia hoje vai ser para isso. Quem está assistindo em casa, talvez você fale, Saulo, não estou preparado aqui para uma Santa Ceia. Dá uma pausa, corre lá na cozinha, pega um pedaço de pão. É duro, vai duro mesmo. Pega um copo de suco de uva. Não tem suco de uva? Pega água, não tem problema. Jesus transformou água em vinho. E agora nós vamos participar da Santa Ceia. Essa Santa Ceia hoje vai ser para que a gente tenha coragem, para que a gente saia daqui hoje uma igreja que ora, uma igreja viva, não uma igreja que reclama, não está dando certo, o problema é esse. Não, eu vou continuar tendo o quê? Coragem. E Deus vai fazer um milagre. Amém? Primeiro eles pediram coragem, adoraram, pediram coragem e testemunharam. A Bíblia relata no finalzinho lá, bem no finalzinho, 31. Bem no finalzinho fala assim, então ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Amém? Nós vamos sair falando para todo mundo, olha, Deus é bom. Mas a pessoa fala, mas como se sua vida está desse, como que Deus é bom? Deus é bom. Quem viver, verá o poder dele sobre a minha vida. Amém? Gente, não se contamine com o mundo. As pessoas lá fora, elas são negativas. Eu estava falando isso outro dia para um rapaz. Quem está lá fora não quer que você vença. Ou, verdade é, eles não têm coragem de vencer. Aí querem que você também o quê? Não vença. Outro dia eu estava falando com uma senhora, e ela falou assim, Sara, eu acho que eu vou fazer umas faxinas. Vou fazer uma faxina na casa de uma ou de outra. Aí ela contou para uma amiga dela. Eu acho que eu vou fazer uma faxina. Para de ser boba. Fazer faxina para quê? Se matar, ficar cansada. Verdade, né? Acho que eu não vou fazer não. Passou um tempinho, vieram. E aí as faxinas? Nem fiz. Mas a senhora não falou que ia fazer? Um dinheiro? Não, deixei para lá. Estava conversando com minha amiga e tal. Aquela amiga dela não tem coragem de fazer, ou não faz, quer que ela também o quê? Não faz. Meu irmão, não ouça ninguém. Somente olhe para quem? Para Jesus. Tenha coragem. Tape os seus ouvidos para as vozes negativas. Às vezes, cuidado, às vezes a voz negativa vai vir dentro de onde? De casa. Mas não maltrate. Mas ele fala uma palavra negativa. Não maltrate. No seu pensamento está repreendido em nome de quem? Em nome de Jesus. Eu vou vencer. Deus é comigo. Já deu certo. As portas vão se abrir. E eu vou ter o quê? Coragem. E o poder de Deus vai se manifestar. Quem pode participar da Santa Ceia? Quem que pode participar? Você sabe?
Quem pode participar? Quem que pode participar da Santa Ceia? Todos. Lembra quando Jesus foi servir a ceia? Você lembra dessa cena na Bíblia? Ele fecha a porta de uma casa, tem ali alguns homens sentados na mesa. Dentro desses homens tinha um carinha chamado Judas. Você já ouviu essa história? Quem que foi Judas? Alguém lembra? Quem que foi Judas? E ele participou da Santa Ceia? Participou. Deus deu para ele a oportunidade. A Santa Ceia é para todos aqueles que querem fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Claro, se você não quer compromisso com Deus, é melhor que não faça. Mas se você quer, Saulo, eu quero me entregar. Saulo, mas eu não sou batizado ainda. Ah, mas eu não casei no papel. Eu moro junto e tal. Me mostra na Bíblia aonde está escrito que não pode tomar a Santa Ceia antes do batismo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito que, mas eu não sou casado no papel? O que Deus quer hoje não é um papel. Ele quer o seu coração. Depois você se conserta, depois você vai casar, você vai procurar um cartório. Mas hoje, o que Deus espera de nós é que tenhamos o quê? Coragem. Só que essa coragem só vai conseguir quem tiver o Espírito Santo. Amém? Sentado mesmo, fecha os seus olhos um pouquinho. Nós vamos nos preparar aqui então para o momento da Santa Ceia. Vai cortar o pão, vamos nos preparar para esse momento. E você aí sentadinho, com os seus olhos fechados, você vai pedir para Jesus, Ele vem sobre o seu coração. Agora é o momento que a gente vai se consertar. Você que está na sua casa, por favor, pegue um pedaço de pão. Saulo, mas está duro, é pequenininho, não tem problema. Pega um copinho com água aí. Tomou Jesus o pão, o vinho, e ele levantou aos céus. E tendo dado graça, repartiu mesmo. Num ato de fé, Pai, aqui também repartimos o pão. Que essa manhã ela fique marcada na nossa vida. Amanhã que recebemos o Teu Espírito, amanhã que recebemos a Tua presença, é o que eu peço ao Senhor. Aí sentado, talvez Satanás ele já vem com alguns pensamentos. Eu vou te falar qual é os pensamentos, porque ele vem para mim também. E o primeiro pensamento de Satanás: você não merece. Não, você não pode tomar Santa Ceia não. Você estava fumando ontem, você estava bebendo. Satanás ele vai fazer de tudo para você ficar distante de Deus. Mas se você quiser, hoje é o dia que Satanás ele vai fugir. Ele vai bater em retirada. Vamos receber a coragem, a presença dele, em o nome de Jesus. Receba aí o pão. Muito obrigado. Receba na sequência o cálice. Não coma, tá? Não coma. A gente vai fazer isso juntos. Segure nas suas mãos, que a gente vai participar junto. Todos, eu queria que todos participassem. Você é bem-vindo ao corpo de Cristo. Aleluia. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que Ele virá. Nele a minha vida está. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que Ele virá. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida,
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano, soberano e poder, Ele virá, e o governo já está nele, e o governo está nele. Vejam o que Ele traz, vejam o que Ele traz, consigo a sua recompensa, e Ele virá, soberano, soberano e poder, Ele virá, e o governo está nele, e o governo está nele. Vejam, vejam que Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, dono dos meus dias. Mais uma vez é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, dono dos meus dias. Pai, de todos que estão agora nessa congregação, eu sou o pior de todos. Ah, Senhor, sem hipocrisia, quantas vezes eu acho que não vai dar certo, quantas vezes eu olho para o tamanho do problema, quantas vezes eu olho para a circunstância e acabo me esquecendo de olhar para o Senhor. Sou que nem Pedro, antes de uma conversão, que quando vem as ondas eu começo a afundar, eu desespero, eu grito, e às vezes me esqueço que o Senhor está pertinho. Papai, que a Tua presença ela esteja sobre a vida desse meu irmão. Queria que você falasse para Deus, fala: Deus, olha, eu tenho sido assim. Não precisa falar alto não, mas confesse os seus pecados. Fala: Deus, às vezes eu duvido. Se talvez você fala assim: não, Saulo, eu estou firme, eu estou forte. Então fala: Senhor, me ajuda a permanecer, me ajuda a ficar firme. Pode falar, fala: Deus, olha, a luta está grande, eu estou pensando que não vou aguentar, mas a força de Jesus, ela vai vir sobre a sua vida. Meus amigos, eu quero trazer uma ilustração que você pense. Talvez você fale: Saulo, o que tem a ver com o que a gente pregou? Você vai entender. Certa vez eu fui num estádio de futebol e estava lá torcendo, e o meu time perdendo de 1-0. E as pessoas continuavam cantando, incentivando, empurrando. De repente o time empatou e o jogo terminou 1-1. Eu lembro que naquela semana eu assisti noticiários e diziam: olha, esse time, essa torcida, ela faz a diferença para o time, é a camisa 12 que faz a diferença. Saulo, o que tem a ver com o que eu estou vivendo? Se tem gente que tem coragem de torcer para um bando de homens correndo atrás de uma bola, como que você não vai torcer pela sua vida? Como que você não vai acreditar? Acredita. Tá aí, ó, exemplo, Copa do Mundo. Você já ouviu acreditado? O jogo só acaba
quando o juiz apita. Enquanto há esperança, enquanto a vida tem esperança. Por que você está desistindo? Por que você está chutando balde? Hoje o Espírito Santo vai te dar coragem. Levante um pedaço de pão, semelhante modo tomou ele, dizendo: esse é meu corpo. Fazer isso em memória de mim. Na quinta-feira agora, para a igreja, a religião, foi comemorado o corpo de Cristo. A Eucaristia comemora isso, lembra disso, como o corpo dele. Mas nós agora vamos fazer parte desse corpo. Você pode ler a Bíblia inteira, Jesus não reclamou. E quando ele pensou em desistir, ele falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Consagra, Pai, é o que eu te peço. Coma do pão em reverência. Deixe as moléculas do pão fazer parte do seu corpo. Na sequência, beba do cálice e sejam renovados. Assim que você fizer isso, eu queria que você fizesse como Pedro, João e a igreja fez. Começaram a adorar, eles disseram: olha, bendito seja o Deus que fez os céus, bendito seja o Deus que fez a terra, bendito Deus que fez o mar. Eles estavam louvando, dizendo que Deus era grande. O Senhor é grande, papai. O Senhor é grande, o Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso. Oh Pai, receba a nossa vida, receba o nosso coração, receba o que nós somos, o que nós pretendemos ser. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu romper, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Cante comigo assim, ó: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só pra gente encerrar, cante mais uma vez comigo assim, ó: és invencível, inigualável, hoje pra sempre, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é,
que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Fale para Jesus o quanto o nome dele é poderoso. Fala: Senhor, eu recebo do Senhor a força. Fala isso. Fala: eu recebo de Ti agora a força que eu precisava. A Tua presença agora está sobre nós. Nós entregamos a nossa vida, papai. Nós entregamos o nosso ser. Nós entregamos tudo que somos, tudo que pretendemos nas mãos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, entregue a sua vida. Entregue o seu coração. Fala: Jesus, a minha vida eu te entrego. Fale com Ele aí agora. Nos conduza a essa vida de santidade e viver contigo, pois a nossa vida nós te entregamos. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos dar mais uma vez uma linda salva de palmas a Jesus. Toda a honra, a glória seja dado a Ele. E quem crê, diga amém. Sente um pouquinho aí, por favor. És invencível, inigualável, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. O nome de Jesus é ou não é poderoso? É ou não é? Pode ou não pode alguma coisa? O nome de Jesus pode todas as coisas. Amém?